Ontem, enquanto o pastor pregava, ele falou sobre o Emanuel. Não o Emanuel, o nosso amigo Emanuel, mas o Emanuel, aquele que tinha sido anunciado no Velho Testamento que viria, o Deus conosco. E eu fiquei por meditar por diversos momentos nesse Emanuel. E eu fazia a seguinte pergunta: por que a necessidade de um Emanuel? Vejam só, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 1, no versículo 23, está escrito assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E a pergunta que eu fico me fazendo é: qual a necessidade de um Deus conosco, de um Deus no nosso meio, de um Deus entre nós? E a resposta é simples. A necessidade de um Deus conosco, de um Deus no nosso meio, de um Deus entre nós, é tão somente para que o conheçamos. Deus quis se tornar conhecido. Vejam só, por mais que as Escrituras no Velho Testamento pudessem falar de um Deus, elas apenas apontavam para um Deus, para a existência de um Deus. De sorte que as pessoas não podiam, de fato, conhecer este Deus, saber como ele é. E apenas tinham uma noção. Por isso que alguns pregadores, alguns teólogos, alguns teóricos que escrevem acerca de Deus, né? Falam que o Velho Testamento é apenas sombra das coisas que viriam, a saber, do Novo Testamento. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 55, versículo 9, as seguintes palavras: Assim como os céus estão acima da terra, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos. Assim também são os meus pensamentos, mais altos que os vossos pensamentos. Vamos pegar essa última parte, onde fala que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os pensamentos de Deus são também mais altos do que os nossos próprios pensamentos. Ou seja, mais altos do que os pensamentos de nós, seres humanos. É assim, são dimensões diferentes, não tem como conhecer. Os pensamentos e os desígnios de Deus são tão mais altos que o pensamento humano ele não pode alcançar. A razão humana não consegue alcançar Deus. Mas veja só, a Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2, e a partir do versículo 5, a Bíblia diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vejam só, por que o ser humano não consegue conhecer a Deus por meio do seu próprio pensamento, pelo esforço do seu próprio intelecto? Porque o pensamento, a razão, a inteligência humana, ela está sujeita, subordinada, restrita às formas tempo e espaço. E Deus é anterior ao tempo e é anterior ao espaço, porque Ele criou tudo. Então o advento do Emanuel é algo extraordinário, porque o homem não consegue ultrapassar a barreira do tempo, nem a barreira do espaço, para poder contemplar, perceber Deus e apreender este Deus por meio do seu próprio intelecto, por meio do seu próprio pensamento, ou, se quisermos, por meio da sua própria razão. O homem não consegue ir lá para além do tempo e para além do espaço para conhecer o Deus que lá habita. Só que Deus, querendo se revelar a este homem,
Deus querendo se mostrar para este homem, sabendo Deus que o homem não pode ultrapassar essa barreira, esse limite, Deus ultrapassou. Deus saiu do lugar que é para além do tempo, que é para além do espaço, e veio para dentro do tempo e para dentro do espaço na pessoa do Emanuel. Ou seja, com o nascimento do Cristo, quando o Cristo chega, nasce, é um Deus que já existia eternamente para além do tempo e do espaço, que agora assume, como disse o apóstolo Paulo aqui em Filipenses, acabamos de ler, Deus assume uma figura humana, restrita ao tempo, restrita ao espaço e, como diz aqui em Filipenses, acabamos de ler, Deus esvaziou-se, ou seja, aniquilou-se a si mesmo, tornando-se uma semelhança humana. E aqui no versículo 8, ou seja, no versículo 7, diz, reconhecido em figura humana, a última parte, ou seja, Deus foi reconhecido com uma representação de um ser humano. E aí sim, obediente até a morte e morte de cruz. Então é muito interessante quando a gente pensa que este Deus Todo-Poderoso deixou a sua glória, deixou a sua vida de Deus lá e assumiu uma forma humana, ultrapassando essas barreiras para que o homem, dentro das suas possibilidades, que é o tempo, que é o espaço, pudesse ver a este próprio Deus. A gente consegue ver Deus na figura de Jesus, e isso é muito interessante. No Evangelho de João, no capítulo 14, tem uma conversa de Jesus com seus discípulos que eu acho de extrema importância, de uma poesia e de uma espiritualidade, de algo tão profundo que é até difícil expor em palavras. Filipe faz uma pergunta interessantíssima, né? Interessantíssima para Jesus aqui no versículo 8. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. No versículo 9 tem assim, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, aqui está a confirmação daquilo que eu estou falando. Jesus dizendo, quem me vê a mim, vê o Pai. Então a figura do Emanuel é isso, é um Deus que não pode ser acessível pela razão humana, que não pode ser apreendido pelo conhecimento humano, que sai deste lugar e vem para um lugar rebaixado, dentro do tempo, dentro do espaço, que são as intuições puras pelas quais o ser humano consegue apreender a realidade, aprender o mundo, a realidade que lhe é possível. E aí Deus se torna conhecido pelos seres humanos a partir da pessoa do Cristo. Em outras palavras, é impossível conhecer a Deus senão por meio de Jesus.